Então, mais uma vez, boa tarde. Muito obrigado por terem vindo cá hoje, aos nossos 10 anos. E não é, como já há um bocado estávamos a falar, não é para celebrar os 104 anos do Sporting que faz hoje. Também. Antes de mais, deixe-me apresentar-me. O meu nome é Tiago Cabral, sou um dos sócios fundadores da NetSonda. Tenho aqui o Eduardo Correia de Matos, também conhecido como Palheu, outro dos sócios fundadores. Salvador Patrício Gouveia. E falta aqui hoje também o Francisco Nazelero, por razões profissionais, está em Seul, na Coreia, a trabalhar. Não na NetSonda. É curioso hoje, eu quando comecei a pensar hoje o que podia dizer, 10 anos da NetSonda parece que foi ontem. É que parece mesmo que foi ontem que nós estávamos na sala de estar, na sala de jantar do Salvador. Lá, o que é que vamos fazer, o que é que vamos fazer? Agora, obrigado à tia Margarida por nos suportar durante tanto tempo. Mas curiosamente a NetSonda faz 10 anos, mas o nosso primeiro estudo de mercado foi há 15. Há 15 nós devíamos ter 17, 18 anos, que o Palheu já tinha 51 na altura. E nós resolvemos fazer um estudo de mercado, tivemos uma ideia de negócio, assim, no meio à noite, começámos a conversar, o que é que podemos fazer, o que é que nós podemos fazer, e um amigo nosso falou que havia nas Caldas, onde ele vivia, muita fruta que era desperdiçada. E nós começámos a falar, fruta desperdiçada, isso é interessante, o que é que podemos fazer com isso? Podíamos trazer para Lisboa e entregar em casa das pessoas. Curiosamente, agora acho que abriram umas empresas que fazem isso. Podíamos ter patenteado. Começámos a ter essa ideia, todas as sextas-feiras à noite em casa do Francisco, reuníamos também lá, falávamos, discutíamos o que é que podíamos fazer, não fazer, estávamos a preparar ideias, e surgiu a ideia de fazer um estudo de mercado. Nós decidimos, sabíamos que a ideia era boa, ou achávamos que era boa, e decidimos a melhor zona em Lisboa para entregar fruta é ali a zona de Sete Rios. Curiosamente era perto da universidade onde nós estudávamos, por isso também dava jeito. Mas o que é que nós decidimos? Fazer um estudo de mercado, pegámos numa lista telefónica, toca a tirar os telefones todos ali de Sete Rios e a telefonar de casa da mãe do Francisco Nazelero, que por acaso não pagava a conta do telefone, também dava jeito. Fazíamos os telefonemas lá. Fizemos o estudo e chegámos ao fim, bem, isto é giro, isto é interessante, mas nós temos 17, 18 anos, 50, não temos dinheiro. Não temos dinheiro para isto, então temos que arranjar dinheiro. Como é que nós vamos arranjar dinheiro? Aqui o nosso amigo Maduro, na altura, vendia bips, aquelas coisas que vibravam no bolso, não telemóveis. A pessoa ligava com uma telefonista, tinha que dar uma mensagem, às vezes era um bocadinho chato, telefonava para a minha mulher, na verdade, na altura, a dizer adoro-te, e tinha que falar com uma mulher que não era ela sabia. Era horrível. Mas, e lá foi assim, começámos a vender bips, começámos a vender, sei lá, os primeiros a 100 contos. Depois lá começaram a dizer 100, 70, 60, 40, 20. E quando estavam já nos 9 contos, já não interessa que a comissão já não interessa, vamos começar a vender aquilo que está na moda agora. Vamos surfar uma nova onda. Telemóveis. Estamos a falar de uma coisa que foi há 11, 12 anos. E hoje em dia toda a gente tem telemóveis, mais do que um no bolso, provavelmente. Na altura ninguém tinha. Este era um mercado todo por explorar. Tios, primos, amigos, por todo lado. Andámos a chatear toda a gente e fundámos uma empresa. Comunicações móveis, aqui também com o nosso artista designer a fazer os logotipos, etc. Fazíamos mailings a partir de casa. Sim, a empresa nunca existiu. Isso não interessa agora. Está a ser filmado. Está a ser filmado. Não interessa. E telemóveis, tratámos de vender telemóveis. Ao início aquilo era a loucura. Ganhava-se bem por cada telefone que se vendia. Nós estávamos todos entusiasmados com aquilo. Chegámos inclusive a abrir uma loja num centro Intermarché de Torres Vedras. Mas lá na loja, nós também, 18 anos, tínhamos uma empregada, podia ser a nossa mãe, nós tínhamos que lhe dar ordens. E não percebia nada de telemóveis, que ninguém percebia na altura. Ninguém percebia. Mais tarde, mais ou menos por esta altura, dos telemóveis, também começou a aparecer um fenómeno estranho. Uma coisa da internet. Começou-se a ouvir aí a falar do SAP, começou-se a ouvir falar da internet. E nós começámos logo também a trabalhar nisso. Mais estranho ainda, começámos a ver as notícias lá fora que qualquer tipo que fazia um site com as bolas amarelas e azuis vendeu por $1 milhão. Havia outro que fazia um site de sei lá do quê, às vezes nem havia o site, só havia um Excel muito bonito, $1 milhão também, que vendia aquilo. E nós, bem, nós também queremos ganhar isto. Então toca começar a pensar em ideias outra vez, mais reuniões em casa de Salvador, mais uma vez obrigado, tia, 2 reuniões lá em casa, fazer reuniões, o que é que fazemos, o que é que vamos fazer, que ideias é que podemos fazer, o que é que podemos trazer para o mercado que não existe. E resolvemos fazer uma empresa de estudos de mercado online. Fizemos novamente bastantes estudos de mercado, mais desk research ou computer research, vimos o que é que havia no mercado e resolvemos fundar a nossa empresa. E já lá vão 10 anos e
Parece mesmo que foi ontem. Parece mesmo. Agora passo aqui a palavra ao meu colega. Então nós gostávamos de agradecer a todas estas pessoas que connosco participaram nestes 10 anos. Foi algumas até mais de 10 anos, sobretudo nos espaços, porque a logística foi sempre assegurada em condições desse género até dezembro deste ano, do ano passado. Em primeiro lugar, acho que tínhamos de agradecer à nossa família, que em alguns casos apoio financeiro, em outros casos só por nos terem aturado com ideias, algumas mais estúpidas, outras mais sustentadas, mas também que temos gente que não, exatamente. E portanto que nos aturaram ao longo destes anos todos com esta quantidade louca de ideias e que nos deixaram ir fazendo estas coisas. Em segundo lugar, aos nossos amigos, acho que tivemos aqui a comunidade NetZone tem hoje 65 mil pessoas e a primeira parte disto, os primeiros 5 mil, que foi o primeiro ano, foi feito praticamente com investimento zero e com a nossa rede, com os nossos amigos, com toda a gente a ajudar. E por outro lado, pelas portas que nos foram abrindo depois, ao longo dos tempos, ao longo destes 10 anos em que estivemos no mercado. Em terceiro lugar, um sócio que nós tivemos pelo caminho, que foi o Miguel Almeida Fernandes, que não sei nem que ele para, e que devia estar, mas não está, mas que está a chegar, e que foi um sócio que ao princípio também nos ajudou a financiar a empresa e a abrir algumas portas em termos de comunicação. Depois a ASC, que em final de 2007, que é um fundo de investimento, e que em final de 2007 acreditou no nosso projeto, acreditou nos Excels que o Tiago falava, mas que foram verdadeiros e até foram superados, e estavam completamente sustentados, investiu na NetSonda, teve o seu retorno e teve de forma impecável, quer no processo da entrada, quer no processo da saída, e isso foi um grande contributo para o que a NetSonda é hoje. E por fim a Full Six, que desde dezembro de 2009 entrou no capital, e não numa perspectiva como a da ASC, que era meramente financeira, mas numa perspectiva de crescer na cadeia de valor e de conseguir entregar um serviço ao cliente que mais nenhuma agência neste momento em Portugal entrega. E portanto, para fazer isso, para entregar todas as componentes que precisa, escolheu o parceiro de research, que foi a NetSonda, que nos deixou muito orgulhosos. Há aqui uma provocação que nós gostávamos de agradecer aqui à concorrência. Por um lado é a parte clássica de que é um agradecimento por aquilo que nos tem feito melhorar, por puxarmos todos uns pelos outros, mas por outro lado é pela publicidade gratuita que nos fez a tentar destruir o nosso negócio durante os 2 primeiros anos. Especialmente uma ou duas empresas que tentarem destruir a internet fizeram tanta publicidade gratuita que contribuíram fortemente para o que é hoje a NetSonda. Só para terminar, 3 grandes agradecimentos que nós gostávamos de fazer dos clássicos, mas que têm muita razão de ser aqui. Em primeiro, à equipa da NetSonda. Acho que muitas pessoas, ao longo destes últimos, sobretudo ao longo dos últimos 3 anos, vieram para a NetSonda fazendo apostas pessoais, largando outras coisas, acreditando naquilo que nós lhes vendemos. Que nós acreditemos que estamos nisto há 10 anos ainda é relativamente normal. Agora, conseguirmos fazer outros acreditar e que as pessoas venham, acho que é de louvar, e que as pessoas têm tido uma grande capacidade de arriscar ao entrar neste projeto. Em segundo lugar, aos clientes. Acho que nós temos proposto algumas coisas inovadoras, temos tentado puxar ao máximo pelo saber da NetSonda e pelas potencialidades das tecnologias. Os clientes têm aceito os desafios e têm arriscado connosco nestes projetos, para além de, obviamente, pagarem os ordenados todos no fim do mês. E, em último lugar, à comunidade. É aquela parte que não está hoje aqui representada. São 65 mil pessoas em Portugal, estávamos a 9 das 66 mil há bocado, se calhar já lá chegámos. Mas é aquilo que é a principal base de trabalho da NetSonda, e sem estas 66 mil pessoas nós não conseguíamos entregar os resultados que todos os dias a NetSonda entrega. Salvador. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. É verdade tudo isto da concorrência, mas nós hoje temos aqui uns concorrentes nossos também, nossos amigos também, que nesta altura do campeonato também nos ajudam bastante. Bom, e então já contada aqui a pré-história da NetSonda, portanto até ao ano 2000, toda a nossa aventura empresarial juvenil, e feitos todos os agradecimentos a todos aqueles que nos sustentam diariamente. Portanto, estamos a falar aqui da empresa, das pessoas que vivem desta empresa. Chegou a altura então de vermos os 10 anos da NetSonda, enfim, 10 anos em 2 minutos, é sempre difícil de resumir. Tivemos que cortar muita coisa, mas achamos que ainda assim o vídeo ficou bastante explícito e que mostra exatamente o que é que foi a evolução, enfim, desde o momento zero
até 1 de julho de 2010. Portanto, vamos passar aqui de seguida um vídeo muito breve com o historial da NetSonda e a seguir teremos então a participação do nosso queridíssimo convidado especial, o professor Marcelo Vila de Sousa, que vem aqui falar-nos de um tema especial. Portanto, para já vamos passar o vídeo da NetSonda. Como sabem, tem aqui, como já repararam, tem aqui mais ecrãs atrás, portanto, conforme as dioptrias cada um, adapte-se ao tipo de ecrã.